sábado 21 de outubro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Neste sábado da 28ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus começa dizendo: todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também se declarará por ele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me houver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. O julgamento de Deus vai se realizando já na lealdade ou deslealdade a Cristo na nossa vida diária. Estabelece-se assim uma relação de causa e efeito entre fidelidade testemunhal do cristão e defesa deste por Cristo como testemunha a seu favor diante do Pai. Jesus foi e continua a ser sinal de contradição, bandeira discutida que enobrece o que há no coração do homem. Por isso ele afirmou: o que não está comigo está contra mim. Igualmente, da postura que o discípulo de Jesus tome diante dos homens a respeito da fé no seu Senhor, depende o seu destino pessoal definitivo. Aquele que o confessa sem medo é o que persevera até o fim e se salva. Mas o que se acovarda e renega Jesus, ele mesmo se autodestrói. Querendo salvar a vida, acabará por perdê-la. Tomar partido por Cristo significa também e necessariamente mostrar-se eficazmente solidário com o próximo, em especial com os mais desfavorecidos. Tudo isso nos adverte de que a fé é para a vida e não algo meramente intimista e privado. Uma fé sem obras nem testemunho, uma fé que não atua pela caridade, não nos salva. A nossa conduta deve corresponder às nossas crenças, sob pena de incorrer na hipocrisia farisaica e na omissão dos que dizem e não fazem. Então, como poderíamos ser luz do mundo e sal da terra? Em segundo lugar, Jesus dá por certo que alguns o negarão ou não admitirão a sua divindade, por motivos mais ou menos compreensíveis, entre os quais um pode ser o medo, como aconteceu com o apóstolo Pedro, e outro as aparências humanas que ocultam a sua divindade, como sucedia aos seus contemporâneos. Todos terão uma segunda oportunidade. O seu pecado ser-lhes-á perdoado, mas o que blasfeme contra o Espírito não lhe será perdoado. Quando outro evangelista, Marcos, cita também essas palavras inquietantes de Jesus, acrescenta uma explicação. Referia-se aos que diziam que estavam endemoniados. Assim procederam os guias de Israel, que atribuíam ao poder do demônio as curas de possessos que Jesus realizava. E assim procedem os que negam a manifestação esplendorosa do Espírito na pessoa de Cristo ressuscitado e no dinamismo do Pentecostes. Pecado imperdoável porque é má fé perante a evidência, cegueira voluntária perante a luz de Deus, rebeldia obstinada e rejeição pertinaz da sua presença e da sua graça. Pecado que fecha toda a saída e exclui do perdão e da vida. Por fim, recemos. Nós te damos graças, Pai, pelo dom do Teu Espírito, que é a presença perene de Jesus entre nós. Graças também porque reviste o processo de Cristo. Assim o Espírito Santo
Testemunha Jesus como teu Filho e vencedor do pecado, do mal e da morte. Cristo ressuscitado fundamenta nossa fé e esperança, e o Espírito nos recorda as suas palavras de vida, assistindo-nos no duro momento da prova. Obrigado porque nunca nos deixas sós na nossa solidão. Senhor, cremos em Ti e com a alegria do Espírito queremos ser testemunhas fiéis de Cristo e do seu Evangelho, hoje e sempre. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.